Você já parou para pensar se viajar depois dos 70 anos ainda é uma boa ideia? Explorar novos destinos, conhecer diferentes culturas e viver experiências inesquecíveis certamente são aspectos fascinantes do turismo, mas a idade traz consigo uma série de desafios que muitas pessoas não consideram até se depararem com eles no meio do caminho. À medida que envelhecemos, nosso corpo e nossa mente passam por transformações significativas, e aquilo que antes parecia simples e prazeroso pode se tornar uma jornada muito mais cansativa, imprevisível e até mesmo arriscada. Muitas pessoas acreditam que podem manter o mesmo ritmo de viagens da juventude, enfrentando longas caminhadas, múltiplos voos e roteiros intensos sem dificuldades. No entanto, a realidade para quem passou dos 70 é bem diferente. Fatores como mobilidade reduzida, maior necessidade de pausas para descanso, adaptação a mudanças climáticas e até mesmo questões médicas inesperadas podem transformar uma viagem dos sonhos em uma verdadeira dor de cabeça. É por isso que, antes de fazer as malas e sair explorando o mundo, é essencial considerar os desafios específicos que essa fase da vida impõe aos viajantes mais experientes. Viajar para um destino dos sonhos pode rapidamente se transformar em uma experiência estressante ou até mesmo em uma situação de risco extremo para a vida. No vídeo de hoje, vamos revelar 5 razões cruciais pelas quais viajar depois dos 70 anos pode ser mais arriscado do que muitos imaginam. Desde emergências médicas inesperadas até armadilhas financeiras ocultas que podem comprometer suas economias, cada ponto levantado ajudará você a compreender os desafios que os idosos enfrentam ao viajar. Ao final deste vídeo, você terá uma visão clara dos motivos pelos quais viagens nessa fase da vida exigem cuidados redobrados. Além disso, vamos compartilhar dicas valiosas para garantir que, caso você decida embarcar em uma nova aventura, possa fazê-lo de forma mais segura e tranquila. Então, fique comigo até o final, porque a última razão da nossa lista é algo que muitos viajantes da terceira idade nem sequer consideram, mas que pode causar prejuízos financeiros, perda de tempo e muita frustração durante a viagem. Agora, vamos direto ao primeiro ponto. Um dos maiores desafios para quem decide viajar depois dos 70 anos são os riscos elevados à saúde e as possíveis emergências médicas que podem surgir de maneira repentina. Conforme envelhecemos, nosso organismo se torna menos previsível e doenças como hipertensão, problemas cardíacos e dificuldades respiratórias podem se manifestar de forma inesperada. O que poderia ser um problema simples de resolver quando estamos em casa, com acesso imediato ao nosso médico de confiança, pode se transformar em uma situação crítica ao viajar para um local desconhecido, onde o atendimento médico pode ser inacessível ou extremamente caro. Imagine estar em um país estrangeiro e precisar de cuidados médicos urgentes, mas não falar o idioma local ou não saber onde encontrar o hospital mais próximo. Essa realidade já foi vivida por muitos idosos que, sem planejamento adequado, se viram diante de complicações médicas inesperadas. Um caso comum é o de pessoas que enfrentam longos voos, o que pode aumentar o risco de coágulos sanguíneos nas pernas, uma condição conhecida como trombose venosa profunda. Além disso, viajar para locais de grande altitude pode sobrecarregar o coração e os pulmões, especialmente para aqueles com condições pré-existentes, enquanto mudanças climáticas bruscas podem levar a desidratação, insolação e outras complicações de saúde. Outro fator preocupante é a maior vulnerabilidade a infecções. Nosso sistema imunológico se torna menos eficiente com o passar dos anos, tornando-nos mais suscetíveis a bactérias e vírus desconhecidos em diferentes partes do mundo. Pequenas
Infecções que seriam tratadas facilmente em casa podem evoluir para quadros mais graves em um ambiente desconhecido. Considere, por exemplo, a história de James, um aposentado de 74 anos, apaixonado por viagens. Ele e sua esposa decidiram embarcar em um cruzeiro, acreditando que essa seria uma forma tranquila e confortável de conhecer novos lugares sem exigir muito esforço físico. No entanto, no quarto dia da viagem, James começou a sentir uma forte dor no peito. O atendimento médico disponível no navio foi limitado e, devido à localização da embarcação no meio do oceano, foi necessário aguardar horas até que ele pudesse ser transportado para um hospital em terra firme. Felizmente, ele sobreviveu, mas a experiência foi assustadora e o fez perceber que subestimou os riscos envolvidos na viagem. Além dos desafios médicos, a questão do seguro de saúde pode se tornar um grande problema. Muitos idosos partem em viagens acreditando que seu plano de saúde regular cobrirá qualquer eventualidade, apenas para descobrir tarde demais que não possuem cobertura para atendimento médico no exterior. Sem um seguro viagem adequado, uma simples consulta médica pode custar uma fortuna. E procedimentos emergenciais, como cirurgias ou evacuações médicas, podem levar a gastos exorbitantes, que chegam a dezenas de milhares de dólares. Então, o que pode ser feito para minimizar esses riscos? Se você tem mais de 70 anos e está planejando viajar, a primeira coisa a fazer é consultar seu médico para uma avaliação completa de saúde. Discuta possíveis riscos, assegure-se de que todas as suas medicações estão em dia e obtenha recomendações médicas sobre como evitar complicações durante a viagem. Além disso, pesquise com antecedência sobre o sistema de saúde do destino e tenha um plano claro para emergências. Se estiver viajando para outro país, é indispensável contratar um seguro viagem abrangente que cubra hospitalizações, atendimentos de urgência e até mesmo evacuação médica, caso necessário. Quando se trata de saúde, preparação é fundamental. Pequenos cuidados antes da viagem podem ser a diferença entre uma experiência segura e tranquila ou um verdadeiro pesadelo longe de casa. E isso nos leva ao próximo ponto, que muitas pessoas ignoram, mas pode ser determinante para o sucesso da viagem. Aproveitar a vida depois dos 70 anos pode ser uma experiência incrível, repleta de momentos inesquecíveis. Mas é fundamental estar ciente dos riscos que acompanham as viagens nessa fase da vida. Embora as preocupações médicas sejam uma das razões mais evidentes para se ter cautela, elas estão longe de ser o único perigo. Um dos riscos mais subestimados por viajantes idosos é a maior exposição a vírus, bactérias e doenças transmitidas por alimentos e água contaminados. Ambientes como aeroportos lotados, aviões cheios, transportes públicos e restaurantes desconhecidos são verdadeiros paraísos para germes. Para viajantes mais jovens, um simples resfriado ou uma indisposição estomacal podem ser apenas um incômodo passageiro. Mas para idosos, essas infecções podem evoluir para complicações sérias, internações prolongadas e até problemas de saúde de longo prazo. Uma única viagem pode expor um idoso a uma quantidade de patógenos que ele normalmente não encontraria em meses vivendo em sua própria casa. E o pior, com o sistema imunológico naturalmente enfraquecido pelo avanço da idade, o corpo pode ter mais dificuldade para combater infecções, tornando a recuperação muito mais lenta e complicada. Doenças respiratórias, em especial, representam uma ameaça significativa para idosos. Estudos mostram que pessoas mais velhas são mais suscetíveis a complicações decorrentes da gripe, pneumonia e até mesmo de resfriados comuns, principalmente ao entrarem em contato com novas cepas de vírus em diferentes partes do mundo.
Os aviões, em particular, são ambientes altamente propícios para a disseminação de doenças. Os passageiros ficam sentados próximos uns dos outros por longas horas, respirando o mesmo ar reciclado, o que facilita a propagação de vírus e bactérias. Além disso, aeroportos são locais de grande circulação de pessoas vindas de diversos países, aumentando a exposição a micro-organismos desconhecidos, para os quais o sistema imunológico pode não estar preparado. Mas não são apenas as doenças respiratórias que devem gerar preocupação. Questões relacionadas à segurança alimentar também são um problema sério para idosos que viajam. Experimentar a culinária local é um dos prazeres mais apreciados pelos viajantes, mas ingredientes desconhecidos, temperos fortes e métodos de preparo diferentes podem causar desconfortos digestivos. Além disso, infecções alimentares causadas por norovírus, E. coli e salmonela podem afetar os idosos de forma muito mais intensa, levando a quadros graves de desidratação e fragilização do organismo. Um detalhe que poucos consideram é que a água potável varia de um país para outro. Enquanto os habitantes locais podem estar acostumados com determinadas bactérias presentes na água, os viajantes não possuem a mesma imunidade. Algo aparentemente inofensivo, como beber água da torneira ou consumir uma salada lavada em água não filtrada, pode resultar em infecções gastrointestinais severas. Além da alimentação, há também a exposição a germes em locais públicos. Muitos hotéis, banheiros públicos e veículos alugados podem parecer limpos à primeira vista, mas superfícies como maçanetas, cintos de segurança e mesas de bandeja raramente são higienizadas com a frequência necessária. Idosos que utilizam bengalas, andadores ou outros dispositivos de apoio correm um risco ainda maior, pois precisam tocar constantemente em superfícies públicas para manter o equilíbrio, aumentando suas chances de entrar em contato com agentes infecciosos. Então, o que pode ser feito para minimizar esses riscos e garantir uma viagem mais segura? O primeiro passo é adotar precauções extras, usar máscaras em locais fechados e lotados, lavar as mãos com frequência e sempre carregar um frasco de álcool em gel. São medidas simples, mas altamente eficazes para reduzir o risco de infecção. Optar por beber apenas água filtrada ou engarrafada, evitar alimentos crus em locais desconhecidos e dar preferência a refeições bem cozidas também são formas inteligentes de prevenir problemas gastrointestinais. Para aqueles que viajam para o exterior, é essencial verificar quais vacinas são recomendadas para o destino escolhido e garantir que todas as imunizações estejam em dia. Além disso, levar consigo medicamentos básicos para problemas estomacais e infecções respiratórias pode fazer toda a diferença caso um problema de saúde surja no meio da viagem. Manter-se saudável enquanto viaja é totalmente possível, mas exige planejamento, cuidado e um sistema imunológico fortalecido. No entanto, os desafios da viagem depois dos 70 anos não se limitam apenas às questões de saúde. Existe um outro fator que pode transformar um passeio dos sonhos em uma grande dor de cabeça, e ele pode afetar não apenas o bem-estar físico, mas também a tranquilidade financeira do viajante. Se você chegou até aqui e está achando esse conteúdo útil, comente número 2 aqui embaixo para eu saber que você está acompanhando. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos para o próximo ponto da nossa lista. Viajar pode parecer uma experiência empolgante e cheia de novas descobertas, mas para aqueles que já passaram dos 70 anos, o impacto físico pode ser muito maior do que o esperado. Longas viagens de avião
Check-ins em horários inconvenientes, mudanças inesperadas na programação e longos períodos de caminhada podem resultar em um cansaço intenso e difícil de recuperar. Diferente dos anos mais jovens, em que uma boa noite de sono era suficiente para restaurar as energias, os idosos frequentemente descobrem que o desgaste da viagem pode persistir por dias ou até mesmo semanas, tornando toda a experiência mais exaustiva do que prazerosa. Quando o corpo está extremamente cansado, outros problemas começam a surgir. O sistema imunológico fica mais fraco, tornando a pessoa mais vulnerável a doenças. A coordenação motora também é afetada, aumentando os riscos de quedas e lesões. Além disso, o cansaço extremo pode prejudicar a clareza mental, dificultando decisões simples e até mesmo aumentando o risco de incidentes durante a viagem. Um dos maiores desafios para os idosos viajantes é a falta de um sono adequado. Dormir em camas diferentes, lidar com barulhos inesperados em hotéis ou se adaptar a fusos horários distintos pode tornar extremamente difícil conseguir um descanso de qualidade. E a privação de sono não se trata apenas de sentir-se cansado. Ela pode afetar a concentração, enfraquecer ainda mais o sistema imunológico e até mesmo aumentar as chances de problemas cardíacos. Pesquisas indicam que idosos que viajam através de múltiplos fusos horários podem demorar muito mais para se ajustar do que os viajantes mais jovens, fazendo com que o jet lag se prolongue e comprometa boa parte da viagem. O que deveria ser um período de lazer pode facilmente se transformar em dias de exaustão e indisposição. Outro fator que torna as viagens desafiadoras para os idosos é o esforço físico envolvido. Ficar sentado por horas em um avião, ônibus ou trem pode causar rigidez muscular, inchaço nas articulações e aumentar significativamente o risco de trombose venosa profunda, um problema sério de circulação sanguínea. Para aqueles que já sofrem de artrite ou têm dificuldades de locomoção, esse tipo de esforço prolongado pode ser extremamente desconfortável e resultar em dores persistentes, que continuam mesmo após o término da viagem. E mesmo quando o viajante chega ao destino, o desgaste físico não acaba. Atividades como caminhar longas distâncias para passeios turísticos, carregar malas e manter um cronograma apertado de visitas podem ser exaustivas. O que começa como uma viagem animada pode rapidamente se transformar em um esforço constante para simplesmente acompanhar o ritmo das atividades programadas. Para ilustrar melhor essa situação, podemos olhar o caso de Richard, um senhor de 75 anos que sempre adorou viajar. Após a aposentadoria, ele e sua esposa planejaram uma viagem de 2 semanas ao exterior, acreditando que seria tão prazerosa quanto as aventuras que tiveram no passado. No entanto, a realidade foi bem diferente. Logo após um voo de 10 horas, somado ao estresse de passar pela alfândega e encontrar transporte até o hotel, Richard já estava esgotado antes mesmo de explorar a cidade. No segundo dia, ele sentiu dificuldades para caminhar longas distâncias. Teve dificuldades para se manter atento durante os passeios e precisou de pausas frequentes para descansar. Quando finalmente conseguiu se ajustar ao novo fuso horário e à rotina da viagem, já era quase hora de voltar para casa. Ao invés de retornar revigorado, ele passou semanas se recuperando do desgaste físico e mental da viagem. Outro desafio que muitas vezes passa despercebido é manter uma alimentação equilibrada e um nível adequado de hidratação durante a viagem. Muitos destinos oferecem culinárias exóticas e ingredientes diferentes, o que pode levar a problemas digestivos para quem não está acostumado. Além disso, manter-se hidratado pode se tornar um desafio, especialmente em viagens mais longas, onde o acesso à água potável pode ser limitado.
A desidratação, por sua vez, pode causar tonturas, fraqueza e até confusão mental, tornando até mesmo as atividades mais simples um verdadeiro desafio. Quando combinamos a falta de sono, o desgaste físico e a alimentação inadequada, fica claro porque muitos idosos voltam de suas viagens se sentindo pior do que quando partiram. Então, qual é a solução? Se viajar é inevitável, a melhor estratégia é adotar algumas precauções para minimizar o impacto do desgaste físico. Planejar dias de descanso entre passeios, manter-se bem hidratado e evitar sobrecarregar o roteiro com atividades consecutivas pode ajudar a reduzir o cansaço. Optar por voos mais curtos, fazer escalas para se movimentar durante as conexões e carregar lanches saudáveis são medidas simples, mas que fazem uma grande diferença. O mais importante, no entanto, é reconhecer os próprios limites e ajustar o planejamento da viagem de acordo com a condição física, garantindo que o passeio seja uma experiência prazerosa e não um desafio desgastante. Mas os riscos das viagens depois dos 70 anos não param por aí. Além do desgaste físico e da exaustão, há um perigo ainda maior, que pode transformar um simples tropeço em uma grande complicação. O risco de quedas e lesões aumenta consideravelmente. Conforme envelhecemos e quando estamos fora de casa, as consequências podem ser ainda mais graves. Se você está acompanhando o vídeo até aqui e está achando essas informações valiosas, comente número 3 aqui embaixo, para eu saber que você está engajado no conteúdo. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Agora, vamos para o próximo tópico da nossa lista. Muita gente não tem noção do quanto os ambientes de viagem podem ser completamente diferentes do que estão acostumados no dia a dia. Hotéis, navios de cruzeiro e pontos turísticos históricos frequentemente apresentam pisos irregulares, escadarias mal iluminadas e superfícies escorregadias, aumentando significativamente o risco de quedas e acidentes. Além disso, algumas regiões oferecem pouca ou nenhuma acessibilidade, tornando tarefas simples, como subir em um ônibus ou caminhar por ruas de paralelepípedos, desafios inesperados que podem resultar em lesões. E o problema não para por aí. Em muitos desses destinos, os serviços médicos de emergência podem ser mais lentos e menos avançados do que aqueles disponíveis no país de origem do viajante. Isso significa que até mesmo um ferimento aparentemente pequeno pode se transformar em um problema muito maior, devido à demora no atendimento ou à falta de infraestrutura médica adequada. Quando um tratamento demora mais para ser realizado, o risco de complicações aumenta consideravelmente. Veja o caso de Linda, uma mulher de 78 anos que sempre sonhou em conhecer a Europa. Ela estava em ótima forma para sua idade e costumava caminhar regularmente por seu bairro sem dificuldades. No entanto, ao chegar à Itália, percebeu rapidamente que percorrer as ruas íngremes e irregulares do país não era tão simples quanto imaginava. Em uma noite, enquanto descia um meio-fio em um beco mal iluminado, ela perdeu o equilíbrio e sofreu uma queda brusca, resultando em uma fratura no quadril. Imediatamente socorrida, Linda foi levada a um hospital local, onde os médicos informaram que ela precisaria de cirurgia. Infelizmente, além de ter que interromper sua tão sonhada viagem, ela ainda enfrentou uma longa recuperação ao retornar para casa. O que deveria ser uma experiência inesquecível e cheia de momentos felizes se transformou em algo que ela preferia não ter vivenciado. Outro fator crítico que muitas pessoas não consideram ao viajar é o impacto da fadiga. Viagens envolvem longos dias de deslocamento, horários irregulares para as refeições e noites mal dormidas. Tudo isso podendo afetar o equilíbrio e a coordenação motora.
Quando o corpo está exausto, o tempo de reação diminui, tornando um tropeço ou um deslize muito mais provável. Para pessoas mais velhas, especialmente aquelas que sofrem de artrite ou dores articulares, caminhar por longos corredores de aeroportos, estações de trem ou pontos turísticos pode resultar em inchaço e desconforto, aumentando ainda mais o risco de instabilidade e quedas inesperadas. Então, o que pode ser feito para minimizar esses riscos durante uma viagem? Algumas medidas simples podem fazer uma grande diferença. Optar por destinos que ofereçam boa acessibilidade, evitar locais com terrenos acidentados e sempre utilizar calçados adequados são precauções essenciais. O uso de bengalas ou bastões de caminhada, o investimento em calçados ortopédicos e garantir boas noites de sono antes e durante a viagem também contribuem significativamente para a segurança. Acima de tudo, é fundamental reconhecer os próprios limites. Nenhuma viagem vale a pena se isso significar comprometer sua mobilidade e independência a longo prazo. Se você ainda está acompanhando este vídeo e acha essas informações úteis, deixe um comentário com o número 4 para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo conteúdos informativos e inspiradores para você. Agora, vamos avançar para o próximo ponto: o seguro viagem e os riscos financeiros. Muita gente acredita que os maiores perigos de viajar depois dos 70 anos estão relacionados apenas à saúde. Mas existe um outro fator que pode causar grandes problemas: o risco financeiro. Muitos idosos presumem que, caso algo saia do planejado durante a viagem, poderão simplesmente contar com seu seguro ou economias pessoais. No entanto, a realidade pode ser bem diferente. Imprevistos médicos no exterior, cancelamentos de última hora e até golpes financeiros podem esgotar rapidamente os recursos de uma pessoa, transformando uma viagem dos sonhos em um verdadeiro pesadelo financeiro. Para muitos viajantes mais velhos, um único problema inesperado pode resultar em gastos exorbitantes e comprometer seriamente suas finanças. Um dos maiores riscos financeiros que muitos viajantes da terceira idade não consideram é o custo do atendimento médico no exterior. O que muitos não percebem é que seus planos de saúde tradicionais, na maioria dos casos, não oferecem cobertura para tratamentos fora do país. Isso significa que, se sofrerem um acidente ou adoecerem durante a viagem, podem acabar enfrentando contas médicas astronômicas que chegam a milhares de dólares. Mesmo em países onde a assistência médica é mais acessível, o custo de uma emergência pode ser extremamente alto. Em casos mais graves, quando uma evacuação médica é necessária, como ser transportado de avião para um hospital adequado, o valor pode atingir dezenas de milhares de dólares. Sem um seguro viagem apropriado, um incidente inesperado pode significar um grande prejuízo financeiro ou, pior, a impossibilidade de receber o tratamento necessário. Além dos custos médicos, há também o risco de cancelamento de viagem. Muitos idosos planejam suas viagens com meses de antecedência, contando que estarão saudáveis no momento do embarque. No entanto, a realidade é que imprevistos podem acontecer. Problemas de saúde podem surgir de repente, tornando necessário adiar ou até mesmo cancelar completamente os planos. Infelizmente, grande parte das companhias aéreas, hotéis e operadoras de cruzeiros possuem políticas rígidas que não reembolsam cancelamentos de última hora. Isso pode resultar em prejuízos financeiros significativos, com milhares de dólares desperdiçados em reservas não utilizadas. Para evitar esse tipo de perda, contar com um seguro de viagem que cubra cancelamentos é essencial, pois, sem essa proteção, recuperar o dinheiro investido pode ser praticamente impossível.
Mas os desafios financeiros não param por aí. Existe ainda um outro grande risco que muitos viajantes ignoram: golpes e fraudes. Idosos são alvos frequentes de golpistas que exploram turistas desatentos, utilizando diversas táticas para enganá-los. Isso inclui desde taxistas cobrando valores abusivos por trajetos curtos até vendedores que superfaturam produtos e serviços comuns. Mas há também esquemas mais elaborados, como golpes que envolvem falsos pacotes de viagem, fraudes com cartões de crédito e até falsas agências de turismo. Os criminosos costumam buscar viajantes que aparentam estar inseguros ou desorientados no novo ambiente, pois sabem que essas pessoas têm menos chances de perceber que estão sendo enganadas. Em alguns casos, os golpes podem ser ainda mais sofisticados, como pacotes de viagem falsos que prometem estadias luxuosas a preços irresistíveis, mas que na realidade não existem. Um exemplo real disso aconteceu com George, um homem de 76 anos que sempre foi muito cuidadoso com suas finanças. Ele passou anos economizando para realizar o sonho de visitar uma ilha tropical e reservou cada detalhe da viagem com antecedência. No entanto, ao desembarcar, percebeu que havia caído em um golpe. O hotel que ele havia reservado simplesmente não existia. Sem alternativas e com o dinheiro já perdido, ele teve que encontrar outro lugar para ficar de última hora, gastando o dobro do valor inicialmente planejado, apenas para conseguir um quarto. O que deveria ter sido uma viagem relaxante se transformou em um verdadeiro pesadelo financeiro, que afetou suas finanças mesmo depois de retornar para casa. Então, como os idosos podem se proteger desses riscos financeiros durante suas viagens? Primeiro, é fundamental verificar se seu plano de saúde cobre atendimentos médicos no exterior. Caso contrário, investir em um seguro viagem completo, que inclua tanto emergências médicas quanto cancelamentos, é essencial para evitar surpresas desagradáveis. Segundo, ao reservar passagens, hospedagens ou passeios, é importante sempre utilizar empresas reconhecidas e evitar ofertas que parecem boas demais para serem verdade. Muitas vezes, se algo parece muito vantajoso, há uma grande chance de ser um golpe. Além disso, tomar precauções financeiras básicas pode fazer uma grande diferença. Evite carregar grandes quantias de dinheiro em espécie. Fique atento a quem tem acesso às suas informações de pagamento e nunca confie em estranhos para lidar com seus dados financeiros. Embora viajar seja uma experiência enriquecedora, os riscos financeiros se tornam mais evidentes após os 70 anos, exigindo um nível extra de cautela. Mas isso significa que idosos nunca mais devem viajar? Não necessariamente. O segredo está em mudar a forma como encaram as viagens e se prepararem adequadamente. Ao longo deste vídeo, exploramos 5 grandes riscos que tornam as viagens na terceira idade mais desafiadoras, desde emergências médicas inesperadas até exaustão, infecções e prejuízos financeiros. Embora viajar possa parecer uma excelente forma de aproveitar a aposentadoria, a verdade é que, depois de certa idade, essa atividade exige muito mais planejamento, precaução e consciência dos desafios envolvidos. Isso não quer dizer que os idosos devem parar de viajar completamente, mas sim que precisam adaptar seus planos para garantir uma experiência segura e agradável. Em vez de enfrentar longos voos, passeios exaustivos ou destinos que apresentam riscos, pode ser mais inteligente optar por viagens mais curtas, explorar atrações locais ou escolher locais que ofereçam boa estrutura médica e acessibilidade. Essas pequenas mudanças podem tornar a experiência muito mais prazerosa e segura. Afinal, viajar deve ser algo que melhora a qualidade de vida e não um fator que gera novos problemas e preocupações. Se você ou um familiar está pensando em viajar após os 70 anos,
Vale a pena refletir sobre esses pontos antes de fazer as malas. Sua saúde está estável o suficiente para enfrentar a jornada. Você tem um seguro adequado para cobrir possíveis imprevistos. O destino escolhido é acessível e seguro para suas necessidades. Essas perguntas podem não ser tão empolgantes de responder, mas refletir sobre elas pode evitar grandes dores de cabeça no futuro. No fim das contas, viver mais não é apenas sobre adicionar anos à vida, mas sim garantir que esses anos sejam vividos com qualidade, independência e tranquilidade. Se isso significa reconsiderar certos riscos antes de embarcar em uma viagem, então esse cuidado pode fazer toda a diferença para seu bem-estar. Se você chegou até aqui, queremos saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo compartilhando o que mais chamou sua atenção neste vídeo e como pretende aplicar esse conhecimento na sua vida. Seus comentários são muito importantes para nós e nos motivam a continuar trazendo conteúdos relevantes para você. Se gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Seu apoio é essencial para continuarmos produzindo materiais informativos e inspiradores. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.